Porém, o técnico Tite já trabalha com alguns ajustes para o próximo jogo da Libertadores e também para a segunda partida diante do Nova Iguaçu. E a bola, ela tem disso. Daqui a pouco, num erro, ou numa jogada individual do jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a possibilidade. Mas ela tem, sim, aspectos de aprendizado, de evolução, de saber que, por vezes, tu tem que ter um passe mais curto, né, para que tu mantenha uma posse de bola como calibrar melhor essa situação, e que são processos da equipe de evolução também. O time se apresenta nesta quinta-feira para iniciar a preparação para o Carioca. A tendência é que o treinador escale a mesma equipe que já tem sido a titular do rubro-negro, com Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz e Luiz Araújo em campo. Por enquanto, a dúvida deve ser por conta de Varela, que deixou o gramado machucado. O Flamengo quer manter a defesa sólida, que acabou sofrendo um gol no jogo pela Libertadores. O goleiro Rossi havia ficado 1.134 minutos sem tomar gol e, sob o comando de Tite, ainda não havia sido vazado em jogos oficiais. Agora, o time terá uma sequência de jogos já contando a final do Carioca, mais uma partida de Libertadores e Brasileirão para tentar continuar e provar que esse ano quer brigar por títulos. Muito bem, Vene. E aí, agora o Flamengo... O Flamengo vem mirando mesmo o Campeonato Carioca. Gente, eu tenho essa figurinha, eu adoro isso. Vem mirando o Campeonato Carioca, um título aí que a diretoria está ansiosa, porque a temporada passada foi uma temporada melancólica para o Flamengo, vergonhosa, e vai voltar a gritar é campeão. Eu não acredito no Nova Iguaçu revertendo o placar. Discordo de quem diz que o Flamengo deveria priorizar a final do Campeonato Carioca. Acho que não. Acho que o Tite, a comissão técnica, a diretoria, quem tiver envolvido nessa escolha aí, era para ter priorizado o início da Libertadores. Estamos falando de uma competição extremamente importante e o Flamengo já tinha vencido por 3-0 no jogo de ida. Aí agora bota um time titular diante de um jogo que está praticamente vencido. Nem sei se os jogadores do Nova Iguaçu pensam em reverter o placar. É algo extremamente difícil para o Nova Iguaçu. Então o Flamengo no domingo tem o Nova Iguaçu, vai voltar a gritar é campeão, mas eu acho que o foco tem que ser o início da Libertadores. Você, Pedrosa, mas olha como a situação é delicada, né? Porque a gente sabe a qualidade do Flamengo e o potencial em vencer o Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu também não chegou na final porque comprou a vaga ali. Se você não dá uma atenção para aquele jogo, você se embanana. Só que também o Flamengo ficou entre uma final, no meio dessa final, um jogo de altitude de estreia na Libertadores. E que não performou bem. E nós trouxemos isso aqui ontem, todos os detalhes e nas nossas opiniões em relação ao que foi a altitude, o que foram escolhas do Tite, o que foram bons ou maus desempenhos dos jogadores. Mas é uma situação muito delicada, porque não dá também para desprezar um carioca, não porque você está preocupado naquele título, porque aquilo é uma panela de pressão. Mas aí eu vou abrir o debate aqui para outro âmbito, que é o calendário da CBF. É um absurdo os times brasileiros terem que jogar uma partida de Libertadores de fase de grupos, a maior competição do continente, entre finais de estaduais. O Grêmio foi enfrentar o The Strongest com o time B, porque tem uma final de estadual nesse momento. Palmeiras ontem praticamente. O Palmeiras a mesma coisa. Aí você vai pegar outros times, a mesma coisa. Poucos são os times que realmente jogaram com o time completo. Por quê? Porque aqui no Brasil os estaduais, eu já falei isso aqui, eles servem para, demitir técnico, se você ganhar, não fez mais que sua obrigação, e se você não ganhar, é panela de pressão. Então a CBF, junto com as federações dos estaduais, elas deveriam criar um calendário que priorize a Libertadores. E não priorizem um título que, vamos ser sinceros, é muito menor do que uma Libertadores. Se o Flamengo for campeão pro Carioca, sabe quanto é que ele ganha de dinheiro? Nada. Zero. Se o Flamengo ficar fora da fase de grupos da Libertadores, quanto que ele perde de dinheiro? Prejuízo absurdo. Então, assim, eu acho que o movimento é muito maior do que apenas pensar, o Tite fez certo, o Tite não fez certo. Esse é um problema da CBF com as federações. É um absurdo os times brasileiros entrarem na Libertadores tendo que disputar finais entre esses jogos. Ainda mais quando você vê altitude, quando você vê equipes que hoje, pela lógica do cenário da Libertadores, eles enfrentam os times brasileiros com sangue nos olhos, porque sabem que são os times a se bater, porque sabem que é o melhor mercado também dentro do futebol sul-americano. Então você, como jogador, você quer se mostrar dentro desse mercado para você vir para cá e jogar no Brasil. Então, cara, são muitos fatores aí. Eu entendo que o Flamengo liquidou a fatura, mas liquidou a fatura a ponto de quê? O Léo Pereira não jogou.
no jogo da Libertadores, por exemplo. Era um cara que poderia ser extremamente diferencial para a parte defensiva, como vem sendo durante a temporada inteira. Entre outros jogadores que a gente poderia citar aqui. Eu acho que priorizar o Carioca nunca é o ideal, mas ao mesmo tempo, acho que não é só um problema do Flamengo. É um problema da CBF e das federações. Eu concordo com tudo que você disse, mas o Flamengo conseguiu liquidar no jogo de ida. Porque o cenário do Flamengo hoje é totalmente diferente do cenário do Grêmio, do Palmeiras. Sim. Então, o Flamengo ele poderia fazer o contrário que esses clubes fizeram. Concordo. Poderia, mas eu concordo com você que o debate tem que ser esse. Vamos dizer, Vene, que fosse o Vasco na final. O Flamengo poderia fazer isso? Não, mas aí é diferente. Tudo depende do jogo de ida. Mas o que eu digo é, o calendário, se você pega um time forte... Não, eu concordo. O calendário te atrapalha. O calendário é péssimo. O calendário te atrapalha. Embora os dirigentes tenham assinado esse calendário, né? Não é só da CBF. O Thor era ele mesmo? O Thor era... Era? Era ele. Vamos lá, agora uma notícia... Eu posso só falar rápido do Gabigol? Rápido. Rapidinho, pode Porque falar. os advogados do Gabigol entraram com efeito suspensivo, só que a resposta desse efeito suspensivo não vai sair antes de 3 semanas. Vai ser entre 3 e 4 semanas. Ou seja, em abril não tem Gabigol com a camisa do Flamengo, nem no Ninho do Urubu. Muito bem, tá aí a notícia. Flamengo continua agitando os bastidores do clube. De acordo com reportagem do GE, em um primeiro momento foi celebrado um acordo entre as partes no fim do ano passado para um novo contrato até o fim de 2028. Houve até brinde para comemorar a renovação. Porém, o contrato não chegou a ser assinado pelo presidente Rodolfo Landim, que preferiu esperar para tomar essa decisão mais para frente. No entanto, em entrevista recente, na qual Landim indicou que só fará uma proposta no final do ano e admitiu perder Gabigol de graça, caso ele assine pré-contrato com outro clube a partir de julho, essa entrevista acabou caindo como uma bomba no departamento de futebol rubro-negro. De acordo com a reportagem do Diogo Dantas, através do O Globo, as declarações do presidente Rodolfo Landim sobre a renovação de Gabigol irritaram Marcos Braz, o vice de futebol que deixou costurado o acordo para a renovação do atacante em outubro do ano passado, não gostou de ter sido desautorizado. As recentes declarações aumentaram a tensão. Braz liderava os contatos com Gabigol e seus representantes. E a negociação acontece desde então a poucas mãos, justamente para não haver discussão pública. Assim como o vazamento de uma postagem do presidente em um grupo da base política, na qual Landim afirmou que o clube não ficaria refém de Gabigol e que ninguém perderia mais que o Gabigol, que teria perda de imagem refletida para toda a vida, se não renovar com o Flamengo. Rodolfo Landim procurou a reportagem do GE depois da publicação desta matéria do Globo e informou que jamais deu o aval para a renovação de Gabigol nos termos combinados em 2023. De acordo com o presidente, ele não participou das negociações e, ao conhecer os números acertados, vetou o acerto naquele momento. Então, tá aí, era algo envolvendo Gabigol e Flamengo, aí já passou a ser Gabigol e Rodolfo Landim, e agora já passou a ser algo Gabigol, Rodolfo Landim, Marcos Braz, Flamengo, e a fumaça tá aí, Vampeta, nesse caso do Gabigol. E a gente também nem sabe, o Gabigol hoje suspenso, se pode assinar um pré-contrato, se pode mesmo assinar um pré-contrato, se pode renovar com o Flamengo, se o Flamengo já suspendeu o contrato dele, porque o Flamengo tem esse direito, né, já que o jogador foi suspenso, o Mauro até trouxe ontem, né, essa possibilidade, enfim, e essa fumaça toda, Vampeta. Em relação à renovação, aí, né, cabe a diretoria do Flamengo. Mas eu estou torcendo para que até agora, no final de abril, o Gabigol possa estar sendo absolvido, né? Sim. E voltar a jogar. Aí, voltando a jogar, aí é questão de diretoria, staff do atleta, se o atleta quer ficar ou não. Mas estou torcendo muito para que ele volte a jogar. Tem que voltar a jogar mesmo. Até 30 de abril, né, professor? Deve sair, né? Deve sair mais rapidamente. Colocaram um prazo aí de até 2 semanas, entre 10 a 15 dias. Porque não pode enrolar muito isso, né? Está numa situação complicada para saber o que vai acontecer. Isso vem da onde? De fora do país, né? O TAS, o Tribunal Internacional do Esporte, para avaliar isso. Mas não importa. Importa que precisa resolver a situação, porque ele está enrolado, o Flamengo não sabe o que fazer. Enfim, não pode nem treinar. Recentemente o Zico, né, se colocou à disposição para ir treinar no clube do Zico. Então, é isso. Eu acho essa situação muito difícil. O Pedro falou, nós demos aqui no programa, Pedro, você lembra? Eu consultei o Andrei Kampf. E ele falou, você lembra, que ele pode assinar um pré-contrato, mas só pode jogar depois que essa história, a partir de 2025.
Sim. Se fosse o caso de ser mantida essa suspensão. A suspensão, tá certo? Mas ele pode assinar o pré-contrato. Agora, o Flamengo também pode suspender o contrato. Enfim, tem uma série de coisas aí que estão indefinidas dependendo da decisão do Tribunal Internacional. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda parece que não mudou. A informação é de que o tribunal ele ou absolve ou ele coloca a pena principal. Eu não sei se como não tem nenhuma informação que... Ou pode deixar do jeito que está, professor? Então, esse é o... Pode aumentar? Não, ele vai para 4 anos, que é o máximo, ou absolve. Meu Deus. Então, é um risco. Até agora ninguém desmentiu essa informação. É um risco. Compensa recorrer? Eu acho que eles fazem isso exatamente para evitar recursos. Recursos, né? O cara, não, peraí, eu não vou arriscar. Vou cumprir essa pena que eu recebi, que dos males o menor. É metade. E se esses caras mal-humorados que não me conhecem não levarão em conta que eu não estive dopado, que eu não estava dopado, e aumentar a pena? Então é um risco. E eu repito, Pedro, até agora essa informação não foi desmentida. Sim. Então é um perigo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. É muito triste essa situação de um jogador importante, que já não é nenhum garoto, e que pode, dependendo do que acontecer, ter a sua carreira extremamente prejudicada por uma bobagem que ele fez. Era muito mais fácil, mesmo mal-humorado, com o nariz arrebitado, reclamando, vai lá, faz o pipi e vai embora para sua casa. Com certeza deve estar muito arrependido, né? Com certeza deve estar muito arrependido o Gabigol, né? Sem dúvida. Falando, pô, se eu tivesse feito diferente ali, hoje não estava agora aqui nessa situação, tudo mais. Enfim, com certeza, né, mano? Deve estar arrependido hoje. Não, e deve estar pensando arrependido porque tratou mal os caras e deve estar pensando assim, agora, recorrer. Se eu não ganhar, aumenta. Pode acontecer. O Flamengo está pedindo não é efeito suspensivo? Só isso. Ou dá ou não dá. O julgamento é depois. E o efeito suspensivo ele não tira a pena. Ele deixa ele cumprir nesse momento. Só isso. Ele pode voltar a fazer as atividades dele. Não, só isso. Só suspende temporariamente o processo. Só isso, mais nada. Não quer dizer nada. Tipo, o tribunal, deu efeito, o que eu acho muito difícil, mas o tribunal deu efeito suspensivo. Tá bom. Marca uma nova data, tem um novo julgamento e começa tudo outra vez. Lá em grau de apelação. Só isso. Não vai absolver. Eles não vão julgar. Eles vão julgar efeito suspensivo ou não. Dá o efeito suspensivo, ele pode voltar às atividades. Mas o pepino não acabou. Aí lá na frente do outro julgamento, ele pode pegar uma pena maior. É um drama permanente. Pode ser absolvido. É isso que precisa ficar bem claro. Se ele recebeu efeito suspensivo, não significa que ele foi inocentado. Significa que o tribunal aceitou julgar depois e entende que nesse momento ele pode ter algum prejuízo por não ter sido julgado ainda a apelação. Mas é efeito suspensivo, só, mais nada. Só, não quero cumprir agora, vamos cumprir a partir do momento que tem o novo julgamento. E na UADA, que é onde ele está pedindo a apelação, é quase impossível reverter esse tipo de coisa. Aumentar é mais fácil. Essa coisa, por exemplo, de já ter cumprido no ano que ele não estava jogando, que ele já estava jogando, demorar tudo isso aí, não sei se vai ter isso tudo aí, não. Não sei. É pepino pesado. Porque o que subentende porque é que ele não fez o exame. Quando ele não faz o exame, ele faz depois, subentende que ele estava dopado. Subentende. Não, mas ele depois fez exame de sangue e a coisa não. A urina não deu positivo. Mas existem substâncias que você, estando dopado, você usa essa substância e depois de um tempo ela faz efeito. Imediatamente não. Então, o que se supõe, não sou eu, estou dizendo que aconteceu isso, só estou explicando como funciona. Por que eles não consideram dopado? Porque uma determinada substância, depois de 2 ou 3 horas, ela maqueia o resultado que seria positivo. Daí ele teria feito essa onda toda para fazer o xixi depois, quando passasse esse período de tempo. É por isso que eles dão como dopado. Não é porque, mas ele não deu. Sim, mas poderia estar antes se ele não tivesse. Um plantel com 36 jogadores, provavelmente 36, 33. Só o Gabigol. Todos fizeram. É isso que eu estou falando, só o Gabigol.
Muito boa tarde, nação. Chegamos a mais um vídeo corte sobre o dia a dia do Flamengo. Vou deixar o link dos canais na descrição do vídeo, como créditos. Para você que é torcedor do Mengão e quer ficar sempre atualizado com notícias do Flamengo, se inscreva no canal, fortalece com like. Eu estou trazendo notícias novas e atualizadas do Flamengo. Então é isso, nação. Vimos aí um pouco aí do que a polêmica com o Gabigol continua, né? E tá essa luta aí nos bastidores do Flamengo. E é muita gente querendo passar um por cima do outro, né? Essa diretoria do Flamengo aí que tem o ego muito elevado. Fica usando aí o Flamengo para se promover, né? Mas eu acho que dessa vez o presidente Rodolfo Landim, ele tem razão. Não tem por que tá correndo para estar renovando com o Gabigol, já que ele tá suspenso e não vai poder jogar, né? E vai ter esse tempo aí para poder refletir de tudo que aconteceu. E agora saiu aí também que o Braz tá no meio disso aí. Foi o Braz que costurou esse acordo aí com o Gabigol, né? E com certeza o Flamengo não pode aceitar, o Rodolfo Landim não pode aceitar isso aí, esse contrato. Eu até acho que o Flamengo deve renovar com o Gabigol, sim. Mas não nesse tempo todo aí, porque ele não tá demonstrando futebol para estar recebendo esses valores. E ele ainda nem foi julgado, né? Eu acho que tem que passar primeiro esse julgamento dele, porque ele tem risco aí de estar ficando aí mais 3 anos parado aí. Imagina se a diretoria tivesse renovado com o Gabigol e ele tivesse pegado esse gancho aí, como que a imprensa ia falar mal e ia reclamar da diretoria, falar que eles são incompetentes. Então tem que pensar muito bem, né? Tem que ver o lado do Gabigol, mas também tem que ver o lado do Flamengo, né? O que vocês acham aí, nação? Vocês acham que foi uma boa o Rodolfo Landim não ter renovado com o Gabigol e tá esperando esse tempo aí pra chegar ao final do contrato dele para estar conversando? Eu acho que sim, né? Escreve no comentário aí o que vocês acham. Se o Flamengo já deveria ter renovado com o Gabigol ou deve esperar o final do contrato para estar fazendo isso aí. Nação, então foi isso. Essa foi as últimas notícias aí. Para vocês que não são inscritos no canal, fortalece, se inscreve no canal aí e deixa o like, hein? Valeu, nação. Até o próximo vídeo.